É bugrino, maravilhoso. Pode, Silo! No jogo entre Corinthians e Vasco, pode, Silo! No sábado à noite, mais de 43 mil torcedores em Itaquera para acompanhar uma boa vitória do Corinthians. Jogo que terminou com muita reclamação com relação à arbitragem de Anderson Daron. O Corinthians marcou 5 gols para valer 3 e venceu por 3-0. No primeiro tempo, uma bela assistência de Memphis Depay para o gol de Yuri Alberto. 1-0 para o Alvinegro. O Corinthians marcou 13 minutos depois e aí inverteu. Yuri Alberto deu assistência e o holandês mandou com categoria, 2-0. No final do primeiro tempo, uma falta dura de Lucas Piton, ex-Corinthians, em cima do Memphis. Só que o Anderson Daronco não marcou a falta. Deixou a bola seguir e quase que o Vasco da Gama complica a vida do Corinthians no contra-ataque. Muita reclamação por conta dessa decisão da arbitragem. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Eu quero ser claro sobre isso. O Brasil é o país do futebol. E futebol você não se joga só com os pés, mas também com a sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor. Segundo tempo e os gols anulados. Assistência de Memphis Depay, gol de Matheus Bidu, o lateral esquerdo. Mas aí o VAR chamou e houve a consulta. Matheus Bidu cometeu falta em Puma Rodrigues, assinalou a arbitragem. 32 minutos da etapa final. Uma bela jogada do Corinthians que termina com o gol do holandês Memphis Depay. Seria o segundo dele no jogo. Só que o VAR chamou mais uma vez e aí foi marcado impedimento de Yuri Alberto no começo da jogada. Bastante irritado, Ramon Dias reclamou com a arbitragem e terminou indo embora mais cedo. Tomou o cartão vermelho. Não vai dirigir o time no jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 44 do segundo tempo, depois de tantos gols anulados, um gol que foi validado pela arbitragem, Memphis tentou, o goleiro deu rebote, o Léo Jardim. E aí, João Vitor, ex-Corinthians, acabou marcando contra, 3-0. A grande chance do Vasco foi aos 50 do segundo tempo com o Verratti, só que a bola parou no travessão. O Corinthians volta a vencer depois de tropeçar em casa contra o Huracan pela Copa Sul-Americana, mas terminou reclamando muito dos critérios da arbitragem. Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, falou sobre o assunto. Iniciar o campeonato falando de arbitragem é ruim, né? É chato. Quais foram os critérios, não só para o árbitro, mas para o VAR também, que chamou para rever o lance do Corinthians, e nós tivemos aí no mínimo 2 ou 3 lances que poderia ter chamado também. A questão é o critério. É o critério, se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Corinthians na terça-feira joga na Colômbia contra o América de Cali. E o Memphis Depay, que tomou aquela pancada no tornozelo, é dúvida pelo lado do Alvinegro Paulista. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro o Memphis está fora, o pisão que o Piton deu no Memphis por trás, na hora que ele dá, e o Memphis mostrou habilidade, jogou muita bola. Dá uma olhada, Godoy, ó. Agora tá chegando agora, pisou. Não dá para perceber muito, Godoy, nesse lance assim, sabe? Sim. Mas tem uma imagem que dá nitidamente, ele pisa no tornozelo direito e esfrega o pé. Esfrega o pé. Foi falta. O árbitro não deu falta. O Memphis saiu. A doutora Ana foi acudi-lo, ele saiu do campo e o árbitro Daronco nada deu. Nada deu. Essa é uma grande reclamação. E essa imagem é difícil para nós. Eu acho que esse jogo é da Amazon Prime. Na Amazon Prime, que o Galvão Bueno fez, Napoleão, parabéns a todo mundo da Amazon Prime, um abraço para vocês todos. Ele pisa de um jeito no pé que é inacreditável o VAR não chamar para expulsar o Piton. Para expulsar. Godoy, essa imagem tá difícil para analisar. Tem uma imagem melhor, mas é só ver o tornozelo dele.
Então, mas aí, ô Neto, que entra o problema de transferir tudo pro VAR. Ele não marcou nem falta. Nem falta. Então, não tem como o VAR falar, foi falta lá. Não tem. Ele não marcou nem falta. Se ele para o jogo, falta. Aí, é para amarelo, é para vermelho, não é falta, o VAR vai estar falando para ele, não foi nada, é isso e aquilo. Pô, reinicia o jogo com bola ao chão, caramba. Dá a bola ao chão, dá a bola pro goleiro lá, dá para o time do Vasco e pronto. O VAR ontem, assim, ele tava tão essa imagem, a gente não tem as imagens, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Agora, mas tem uma imagem que dá para ver nitidamente. Eu vi essa imagem que você É impressionante. É clara. É indiscutível. É indiscutível, é verdade. Aí o VAR tem essa imagem? Se o VAR tem essa imagem, então o VAR tem essa imagem, o que o VAR tem que fazer? Chamar o cara. Daronco, observa esse lance, vem ver se não Você não deu falta, é pra expulsão, irmão. Se você não é viu? passível de vermelho. Pronto, isso tá fácil resolver. Isso é uma prova que acontece dos dois lados. Recentemente teve um lance do Carrídio, que o Carrídio acertou o jogador do Mirassol, e muita gente falou, tinha que ter dado o cartão. De fato, tinha. Vamos ver se vai ter esse barulho também, porque esse lance foi tão falta. É só ver o tornozelo dele. Dá pra cortar o tornozelo dele aí pra mim? Na imagem aí, Michelzinho? Você, o Beijinho, dá pra colocar? Bota o tornozelo do rapaz aí. Pega o tornozelo dele aí. Bota o tornozelo. É só ver o tornozelo dele. O tornozelo dele tá uma bola, irmão. O Memphis está fora do jogo da Sul-Americana terça-feira por causa disso. Tanto falta que tirou o Memphis, como a falta feita no Coronado, que também tirou ele da viagem, ele também não Olha viajou, aí, cara. não foram dadas em campo pelo Daronco. Mas a gente viu ontem, lá na Neoquímica Arena, um VAR que estava, assim, desesperado para participar, enxerido, intrometido, se metendo em lances em que eventualmente deveria ser a opção do árbitro em campo ruim. Era o VAR nesse lance específico, já vou pegar aqui quem era o VAR. Nesse lance específico do Memphis, foi falta clara, contra-ataque do Vasco. No contra-ataque do Vasco, depois que o Corinthians recupera a bola, o Memphis fica parado, machucado em campo, como disse o Neto, descreveu, entra a doutora Ana, os médicos do Corinthians, para tirá-lo e ele sai mancando. Nesse momento, se o VAR tivesse achado que a falta foi para cartão vermelho, como na minha opinião foi, a do Neto também foi. Não, inclusive, é muito vermelho. Perto da área, né, aquele ataque do Corinthians, ele poderia ter falado, o Daronco, você não quer rever aqui? Mesmo ele não tendo dado falta, o VAR poderia ter chamado. Como chamou para ver, eventualmente, se a bola é disputada pelo jogador do Vasco não começa outra jogada ou não. Ou o lance do gol do Bidu. Chamou nos dois gols que o Corinthians fez. Você viu o lance do Bidu? Que a gente tem aí, o lance do Bidu? Nós temos aí ou não? Aquilo é falta. Não. Isso aí não. Assim, eu ainda tenho dúvida se foi falta, cara, sinceramente. Não foi. Não foi falta. Foi o terceiro gol do Corinthians, mas tudo bem. Mas isso foi muito mais falta. Isso foi muita falta. É aí que o Fabinho Soldado falou. Qual é o critério? Mas aí... Critério é a falta de critério. Isso. Exatamente. Isso é desde a época que eu apitava, cara. 30 anos atrás. O critério é não ter critério. Não, você tem critério. Mas o critério é a falta de critério. Por quê? Porque são situações distintas no jogo e entre árbitros. Agora, esse gol do Corinthians foi um dos gols mais bonitos dessa rodada, porque é uma triangulação que eu sempre gostei da triangulação. Desde Phil Jackson, que fez isso com o Chicago Bulls, e também o W, que o grande Zizinho sempre falou do W, que é o W, né? E a triangulação. O gol, a batida de bola do Carrilho, a matada no peito, a assistência do Memphis Depay, e aí o gol de esquerda do Yuri Alberto é uma coisa incrível. De novo, o Yuri Alberto roubou a bola no meio campo, veio, esse é o gol, ó a triangulação, isso que é triangulação, isso que é futebol. Qual a ideia do Corinthians ganhando do Vasco, 4 pontos, empata com o Bahia e ganha do Vasco de 3-0 e dá um chocolate no Vasco, Quesada. Ouviram o que você falou na semana passada e eu também ratifiquei, né, a sua opinião. Que o Corinthians leve muito a sério o Campeonato Brasileiro, porque... O Corinthians é candidato a ganhar o título brasileiro. O Corinthians é o maior candidato a ganhar o título brasileiro para mim. Esse é o campeonato que o Corinthians tem que disputar. Que golaço, irmão. O que der para levar de Sul-Americana e Copa do Brasil, tudo bem. E o outro gol também, Ranieri pro Yuri e Yuri pro Memphis. Na verdade, o Yuri Alberto ganha a bola, o Ranieri, que tá jogando muita bola.
o Ranieri hoje é um dos melhores jogadores do Corinthians. Esse lance, o Vasco reclama. A bola tá aqui, Godoy, ó. A mão tá aqui, a bola bate aqui, o árbitro vai e dá sequência no jogo. A bola bate aqui, ó. Qual a sua ideia em relação a isso? Se tiver não sei se dá para parar o lance, aí pro Godoy poder falar. Sinal, né? Nós temos e ele faz o sinal. Nós temos um conflito de hábitos, costumes e regra. Conflito enorme. Por quê? Porque só é para punir bola na mão, bola na mão, bola na mão, bola na mão. Só é para punir quando esta bola na mão imediatamente resulta em gol. Bola na mão só é para punir quando imediatamente resulta em gol, não é? Ou quando é interpretado em ação de bloqueio. Não sei se dá Fora isso, foi revisto pelo VAR também. Fora isso, a bola na mão, olha lá, a mão está encostada no corpo, no meio campo, não é para se marcar. Segue o jogo. Bola na mão, segue o jogo. Aí seria mão na bola e marca. Vê que ele está com o braço atrás, está recolhendo o braço, colocando o braço atrás. Aí não resulta em gol imediatamente, não é? Olha lá, tem a jogada, sai um passe, aí vai prosseguir a jogada, vai ter a disputa de bola. O Roberto passa por vai ter a disputa, aí vai ter o passe. Quer dizer, não é... Se é aqui no Memphis, o Memphis domina, a bola bate na mão e ele faz o gol, aí teria que marcar. Imediatamente a sequência de bola na mão e o gol. Então, jogada lá não é de mão na bola, é de bola na mão, portanto, jogada legal. Em relação ao jogo, Marília, foi um baita jogo do Corinthians, dos 90 minutos, marcando forte. Gostei muito, muito, mas muito mesmo do Breno Bidot. Esse moleque é um craque de bola, esse moleque é um fenômeno. Se esse moleque puder realmente ter um pouco mais de marcação, sabe, ter uma visão mais de jogo, ele é um jogador excepcional. Mas quem jogou muito para mim foi o Roberto. Eu acho que o trio, Yuri Alberto, Memphis e Yuri, vão estar na boca de todo mundo que quiser eleger o melhor em campo ontem, lá em Itaquera. Acho que eles fez um jogo excelente. Desculpa, Marília, tá aí o lance, ó. Isso é falta, Godoy? Então, esse lance é um lance que eu vou te contar, cara. difícil. Na minha carreira, eu nunca marquei. Inclusive, aconteceu, eu lembro nitidamente, um jogo Vitória e Vasco no quarto zagueiro, Mauro Galvão. O cara tá correndo atrás dele, ele bate a sola da chuteira na canela do atacante, cai, porque perde o equilíbrio, cai e fala, pô, não tem jeito. O contato físico não é do jogo, não é do futebol, o contato físico é do futebol. Se é do futebol, qual a intenção que o cara que está correndo ali no caso... De fazer a falta. Qual foi a intenção dele? Foi uma malandragem ele passar atrás? Não, ele se deslocou para conseguir se posicionar para receber a bola. Aí entra o raio da palavra que é a imprudência no futebol. Aí ele foi imprudente. Como que ele foi imprudente se foi acidental? Aí, para marcar, aí entra o negócio do critério. O critério é a falta de critério, porque você interpreta que foi acidental imprudência. Não é falta, Valdir? Então, aí você classifica na imprudência. Perfeito. Qual imprudência que ele teve? Ele, naquele movimento que ele fez, ele tinha que desviar do pé do jogador adversário. Que estava correndo? Que estava com o pé no alto. Então, qual a imprudência que ele cometeu? Mas mais se marca essa falta do que não, né? Hoje no futebol, mais se marca essa falta do que não. Né? Quem marcou foi o VAR, né? Foi o VAR. Não foi o árbitro. Não. O VAR informou que aconteceu isso daí. E ele foi lá e viu e deu falta. Ele ficou lá há muito tempo conversando. Nesse caso, ele não tinha certeza. Porque nesse caso, Godoy, a gente colocar a imagem de novo, se a passada do jogador do Vasco está ao contrário, ele está com o pé direito levantado e não esquerdo, o Bidu não bate nele. Porque eles estão disputando, o Bidu está indo, passando pela esquerda para receber a bola e fazer o gol, e ele está na marcação do Bidu. Se ele está com a passada ao contrário, esse choque não acontece. Então, mas não acontecendo choque, não tem discussão. Porque isso é um choque, a discussão falta, né? é como você classifica esse contato acidental, como que você classifica isso como uma infração? Para mim não foi nada. Como não que foi você classifica absolutamente como nada. uma infração? Não foi falta. Não foi nada.
Aí vem o detalhe, Mário. É mais ou menos igual do E esporte as ou não? mãos? E as mãos? E os braços? É mais ou menos igual do esporte ou não? No Não, lance? diferente, né? Não né? tem a disputa da bola. Tá. E aí? E a mão? Se você tá colocando a mão no corpo, E aí? aí pode? Pode. E aí o pé, o joelho no pé não pode. E Aí o você jogo de coloca perna, a mão no corpo, o jogador, o defensor cai. Pênalti. Não, falta, né? O atacante põe a mão no corpo, cai, falta. Não, eles estão disputando espaço. Então, na hora de explicar e justificar, você usa o quê? Imprudência. Mas que raio de imprudência que teve se foi acidental? Não, e essa porque ele imagem tá usada correndo, né, também... Godoy? Caramba! Então, eu particularmente, eu, árbitro, entendo isso como Jogada normal. Normal. Que é de normal. jogo. De jogo. É espaço sendo Espaço de ocupado jogo. por dois corpos. Exatamente. Que você, se ele passar, você sempre tá em dois corpos. Marília Mas eu Ruiz. queria entender uma coisa. Você está falando de interpretação, porque aí o árbitro puxa para si essa resposta, certo? Você não viu Sim, Marília, a manifestação da Marília, Então. dizendo que eles ficaram um tempão Então, dialogando. Pra quê? Vou classificar isso como falta? Como? Um pode ter falado, pra mim não foi nada. Eu falei, mas até isso daí você classifica como o jogador do Corinthians foi imprudente. Mas como é que o jogador do Corinthians foi imprudente se ele não tá nem vendo, A cara? arbitragem mudou, na tua época era diferente, você chamava a responsa para si, não tinha Sim, VAR e sim. acabou. Mas falta é falta, né? Tudo bem, então, mas Então, eu tô só explicando que isso daí comigo nunca foi Nunca falta. foi, ok. Mas a arbitragem de hoje, eu tô falando que a gente tá vendo outros jogos, outros lances. Tem marcado, em 99% dos Sim, casos, marcaria... porque O VAR. Criaram. O VAR. O VAR. Peraí. Não o árbitro. O VAR, Mas olha, Imprudência, Marília. se é o contrário, vamos supor que é o contrário. que Imprudência. Não, deixa eu só completar isso daqui, Marília, não perca o seu raciocínio. Imprudência só era para mão na bola. Agora virou imprudência para contato. Falta é falta, certo, mobilização. Lelê? Falta é falta. Eles anularam esse gol do Corinthians por suposta imprudência ou falta do Bidu no jogador do Vasco. Vamos supor que o Bidu é o marcador, o jogador do Vasco é o atacante. É pênalti isso aí? Não. Não é. Então não é falta. Exatamente isso. Então não é falta. Mas é exatamente isso. Isso não seria nunca pênalti. Mas a linha de raciocínio para marcar essa falta do, Então, mas não do atacante, ali marcou a falta do atacante. Tá? Eu tô falando se fosse o contrário. Então espera por essa linha de raciocínio, tem que marcar. Então, mas não marcam, você concorda? Ué. Você vai dizer que não, que é Não, jogo... vamos ver se até o fim do campeonato teremos um Você tá pênalti dizendo que assim. se tivesse um pênalti assim, vamos supor que fosse o contrário. Eu um queria pênalti. ver lances iguais a esse Se- até o final. Vamos ver. Não, na área do... Marca um pênalti assim pra você Na ver área o do time Palmeiras, que na ia área ser. do Flamengo... Não, mas a linha de raciocínio... Imagina se marca um Se a pênalti. linha de pra jogar e o raciocínio, time que não é. a linha de raciocínio não pode distinguir isso não é igual. defensor e atacante. Ela tem que Então. enquadrar a ação. Então. A ação tem que ser enquadrada e Isso. não a posição do jogador, se ele é defensor ou se ele é atacante. Que não tem nada a ver, né? Futebol é futebol. Exatamente. Por isso que o Godoy, que por sinal, o Godoy é o maior especialista em arbitragem. O Simon, grande Carlos Eugênio Simon também, monstro sagrado. E aí vocês pegam quem? O Sandro Meirahit, que está em Orlando. Aí vocês pegam o italiano que está na Itália. Pô, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Pô, contrata o Godoy, contrata o Simon, contrata o PC, sabe? Faz um... como é que é? Colegiado. Um colegiado. Dourado, colegiado. É um colegiado dourado das pessoas que entendem realmente Se você isso. colocar esses nomes que você citou aí juntos, os árbitros, tem árbitro que vai ficar com vergonha. É, vai ficar com vergonha de Tem árbitro que apitar. Vai ficar com vergonha. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao Corinthians Online. Aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Então, se você é corintiano assim como eu, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai ser notificado toda vez que tiver uma notícia importante do Corinthians. E o Corinthians conseguiu uma grande vitória aí diante do Vasco da Gama, amassou o Vasco da Gama, poderia ser um placar ainda muito mais elevado. O VAR tirou 2 gols do Corinthians aí, que são discutíveis, né? São bastante discutíveis, mas o Corinthians jogou uma boa partida e agora enfrenta o América de Cali lá na Colômbia, jogo difícil pela Copa Sul-Americana.
Corinthians precisa ganhar aí do América de Cali para seguir vivo na competição. Perdeu a primeira partida dentro de casa contra o Huracan e por isso precisa mostrar aí um bom futebol. Para essa partida não vai ter o Memphis Depay e também o Igor Coronado, que saíram machucados da partida diante do Vasco da Gama. Se inscreva no canal, deixa o link, deixa o sino das notificações. Tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!